3 de janeiro de 2026, 4 horas e 37 da manhã. Nicolás Maduro foi capturado. Não em Caracas. Não em seu palácio presidencial, mas em uma operação relâmpago coordenada por forças especiais americanas em território internacional. A notícia explodiu nas redes sociais antes mesmo do sol nascer. A Venezuela acordou sem presidente. Os Estados Unidos acordaram com um prisioneiro político que vale mais do que qualquer barril de petróleo. E o Brasil? O Brasil acordou com Lula furioso. Isso não é justiça. É invasão, declarou o presidente brasileiro horas depois, em pronunciamento não programado. A captura de Maduro representa uma afronta direta à soberania da América Latina. Mas a pergunta que ninguém conseguia responder era simples: como isso aconteceu? Maduro estava protegido. Ele tinha acordos com a Rússia, com a China, com Cuba. Tinha petróleo suficiente para negociar com meio mundo. Tinha forças armadas leais. E ainda assim, em uma única madrugada, tudo desmoronou. Porque essa não foi uma operação militar comum. Foi o resultado de 2 anos de planejamento secreto, acordos clandestinos e uma decisão tomada por Donald Trump ainda em dezembro de 2025. Maduro cai antes de fevereiro. Custe o que custar. E custou. Muito mais do que qualquer um imaginava. 3 meses antes da captura, em uma sala trancada no porão da Casa Branca, Donald Trump reuniu seu círculo mais próximo. Não havia jornalistas. Não havia gravações oficiais. Apenas 6 pessoas sabiam o que seria discutido naquela noite. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do planeta, começou Trump, apontando para um mapa iluminado na parede. 303 bilhões de barris. E quem controla isso hoje? Um ditador falido que vende petróleo para China e Rússia a preço de banana. O plano era claro: tirar Maduro do poder não era sobre democracia. Era sobre petróleo. Era sobre controle. Era sobre garantir que os Estados Unidos voltassem a ter influência total sobre a América do Sul. Mas havia um problema. Maduro não estava em território americano. Ele estava protegido. Qualquer tentativa de captura dentro da Venezuela seria considerada um ato de guerra. A comunidade internacional explodiria. A ONU interviria. A América Latina se uniria contra os Estados Unidos. Foi quando surgiu a solução, uma armadilha. Nos meses seguintes, agentes da CIA começaram a espalhar informações falsas através de canais diplomáticos venezuelanos. Falaram sobre um acordo secreto, um encontro neutro, uma negociação para suspensão de sanções. A isca foi lançada. E Maduro mordeu. Em 2 de janeiro de 2026, às 23h15, Nicolás Maduro embarcou em um jato particular rumo a um país caribenho neutro, acreditando que participaria de uma reunião com representantes europeus para negociar a reabertura de mercados de petróleo. Ele nunca chegou ao destino. Às 4h37 da manhã, quando o avião pousou para reabastecimento em uma ilha sob jurisdição americana, forças especiais já estavam esperando. Quando a notícia da captura vazou, a Venezuela entrou em colapso. Nas primeiras 6 horas, 3 generais venezuelanos tentaram assumir o controle. Nenhum teve sucesso. As forças armadas estavam divididas. Parte apoiava a resistência. Outra parte já tinha acordos secretos com Washington. Porque o que ninguém sabia, e que só seria revelado dias depois, é que a operação não foi feita sem ajuda interna. 2 generais venezuelanos, prometidos de imunidade e contas bancárias milionárias nos Estados Unidos, entregaram os códigos de segurança de Maduro. Eles informaram sua rota de voo. Eles garantiram que não haveria perseguição aérea. Eles traíram o próprio presidente. Nas ruas de Caracas, o caos era absoluto. Manifestantes pró-Maduro atacaram embaixadas. Saqueadores invadiram mercados. Grupos armados leais ao governo entraram em confronto com a oposição. Em 48 horas, mais de 200 pessoas morreram. E enquanto isso, o mundo reagia. A Rússia condenou a operação como um ato de pirataria internacional. A China exigiu a libertação imediata de Maduro.
Cuba chamou de volta seu embaixador em Washington. E na América Latina, os presidentes se dividiram. Alguns, como os líderes de direita da Argentina e do Equador, comemoraram discretamente. Outros, como Lula, explodiram publicamente. Os Estados Unidos não podem decidir sozinhos quem governa a América Latina, declarou Lula em cadeia nacional. Essa captura representa um precedente perigoso. Hoje é Maduro. Amanhã pode ser qualquer um de nós. E Lula não estava sendo dramático. Ele estava sendo realista. Porque nos bastidores diplomáticos, uma pergunta começou a circular entre líderes latino-americanos. Se Trump conseguiu capturar Maduro sem disparar um único tiro em solo americano, o que impede que ele faça isso de novo? A captura de Nicolás Maduro não foi apenas o fim de um regime. Foi o início de uma nova era onde o poder não se mede mais por fronteiras ou exércitos, mas por quem controla o petróleo, quem domina a narrativa e quem tem mais a ganhar com a instabilidade alheia. Para Trump, foi uma vitória estratégica. Para a Venezuela, uma troca de ditador. Para a América Latina, foi um alerta. Quando grandes potências decidem, países inteiros pagam o preço. E a maior pergunta agora não é se Maduro mereceu ser capturado. É o que vem depois. Porque se os Estados Unidos podem tirar um presidente do poder sem invadir um país, sem declarar guerra, sem disparar um único tiro em solo estrangeiro, então qual líder latino-americano está realmente seguro? Lula sabia disso quando atacou Trump publicamente. Ele não estava apenas defendendo Maduro. Ele estava defendendo a própria sobrevivência da soberania latino-americana. Mas já era tarde demais. O precedente estava criado. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Quando o poder decide sozinho, a soberania vira apenas uma palavra bonita em discursos oficiais.